Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos. Como eu já falei para vocês, o correto seria Atos do Espírito Santo, né? Mas no meio cristão se tem o costume de dizer Atos dos Apóstolos, porque conta a vida, alguma coisa da vida dos apóstolos. Então, capítulo 9, versículo do 36 ao 43. Glória a Jesus. O texto é a ressurreição de Dorcas. Diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, acrescentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Essa garrafinha aqui está difícil de abrir. Acho que foi essa aqui que o senhor e o Fernando lutaram domingo, né, irmão? Mas ó, eu estou mais forte que vocês, eu consegui. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos entender um pouquinho mais sobre esse texto que nós lemos. Aqui então nos fala a respeito de uma moça, uma discípula do Senhor Jesus por nome Tabita. Que Tabita é em aramaico e em grego é Dorcas. Então é a mesma pessoa, o mesmo nome, só que em línguas diferentes, então muda, né, o nome. Mas então, Tabita era no aramaico e Dorcas em grego. E o significado desse nome significa gazela. O que é isso? Que ela era rápida, trabalhadora, igual uma gazela, né? E ela morava em Jope. E provavelmente ela era fruto do evangelismo de Filipe. Não Filipe, o discípulo, mas Filipe, o diácono. O mesmo que evangelizou o eunuco, né? Que batizou o eunuco. Então é esse Filipe. E ele pregava de uma maneira especial, porque ele não pregava apenas para as pessoas serem salvas, mas ele também pregava para que essas pessoas que se convertiam a Cristo e eram salvas,
que elas fossem bênção para as outras pessoas. Então, a Dorcas, né, que é a mesma Tabita, mas vamos chamá-la de Dorcas, ela era fruto, então, do trabalho evangelístico de Filipe, o diácono. Tá, irmãos? E ela morava em Jope. E Jope era um porto, o principal porto da Judeia. O principal porto. Foi lá que, nesse porto de Jope, que foi recebido a madeira em jangadas quando o templo de Salomão foi construído, e também o segundo templo. Então, nesse porto chegavam as madeiras para a construção do templo. Isso aqui eu estou passando a título de curiosidade para você. Mas é importante a gente saber, né? É bom a gente saber. Então, era lá, nessa mesma cidade, nesse porto, em Jope, que chegaram as madeiras, que chegavam então os materiais de construção para fazer o templo, tanto de Salomão quanto depois o segundo templo. Mas, e aqui até é importante falar nesse segundo templo, irmãos, porque lá em Ageu 2:9, até coloca para nós lá, Gui, fazendo favor, isso aqui é importante falar. Ageu 2:9, ele nos fala a respeito da glória da segunda casa, que já que estamos falando agora desse assunto, eu quero aproveitar para dizer para você. Ageu 2:9 diz assim, ó: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus estava falando aqui? Deus estava dizendo aqui a respeito do templo, né? Então, o templo de Salomão estava construído, por toda Israel, mas Deus falou aqui através de Ageu que a glória da última casa será maior que a da primeira, ou seja, o segundo templo então ia ter uma glória maior do que o primeiro, que era o templo de Salomão. Sabe por quê, meus amados? Muita gente da teologia da prosperidade, quando pregam que a pessoa vai ficar rica se aceitar Jesus, e daí emendam toda uma situação que a pessoa não vai passar trabalho, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eles transformam esse versículo dizendo que a pessoa não vai sofrer, que a pessoa não vai ter lutas, que a pessoa vai ser vencedora em tudo. Não é isso que está dizendo aqui. Então eles dizem que a glória da segunda casa, ou seja, quando a pessoa se converte, passa por um problema e tal, e se converte, a glória vai ser maior. Não é isso que o versículo está dizendo. O que o versículo está falando aqui é que o segundo templo teria a glória maior, porque Jesus, o próprio Deus, pisaria nesse templo. Entendido, irmãos? Quem é que já tinha ouvido alguém falar assim: porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, não se preocupe, você vai vencer, você vai... Nada a ver, não é isso que o versículo está falando. O que o versículo está falando é: a glória da segunda casa, ou da última casa, né, o segundo templo, será maior do que a primeira, ou seja, que a do templo de Salomão. Porque nesse segundo templo, quando ele foi reerguido, então, foi nesse templo que Jesus pisou. Foi nesse templo que Jesus foi apresentado quando era criança. E foi nesse templo que ele pisou e falou o seu sermão profético lá de Mateus 24, quando ele estava no templo e disse para os discípulos não ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então é isso aqui que esse versículo está dizendo, que essa segunda casa então significa que seria maior, uma glória maior, porque o próprio Deus pisaria nela. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então é isso que significa.
Então, as madeiras para esse segundo templo, né, e tanto quanto para o primeiro, ele chegou, né, até Jerusalém através da cidade de Jope, onde tinha um porto. Então, foi ali que chegou a madeira. E foi também nessa cidade de Jope que Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Foi lá que ele pegou o navio e tentou se esconder de Deus. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Então, que ele foi em Jope, pegou um navio e foi como se pudesse se esconder de Deus. E daí lá Deus enviou o grande peixe, ele foi engolido pelo peixe. Então, todos conhecem essa história. Então, foi nesse porto aqui, nessa cidade de Jope, aonde morava a Dorcas. Tá? Claro que em épocas diferentes, mas foi nesse lugar. Amém, irmãos? Então, veja só. Nessa cidade, então, tinha esse porto, era uma cidade importante. E essa moça morava lá. Mas a Bíblia nos diz que ela ficou doente e morreu. O que significa isso? Aqui também nós temos mais uma prova contra aqueles que dizem que cristão não pode ficar doente, porque se cristão ficar doente é porque está em pecado, muito sério. Nada a ver. A Dorcas era uma santa de Deus. Quando eu digo santa, salva. Uma mulher que temia Deus, uma moça que servia a Deus. E ela, a Bíblia diz ali no versículo 37, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Então, se cristão não pudesse ficar doente, Dorcas não podia ter ficado doente. Chegou até a morrer. Então, essas coisas que a maioria dos pregadores de internet falam hoje, cuidado, vá atrás, pesquise na Bíblia o que está escrito. Não acredite em qualquer coisa. Até o que eu falo aqui para vocês, vá olhar na Bíblia. Vá olhar, vá pesquisar, porque eu posso me enganar também. Então, nós temos que conferir na Bíblia. Agora, essa moça então adoeceu e morreu. Mas um versículo antes, no 36, dizia que ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Então, essa moça, provavelmente, no culto, ela nem abrisse a boca. Ela ficava lá no culto, participava quietinha, Mas quando ela ia para casa, ela trabalhava para o bem dos outros. É isso aqui que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Então, a Dorcas, ela era costureira. Ela trabalhava com agulha, ela costurava. E diz aqui então que ela fazia túnicas para as viúvas, para os necessitados, para aqueles que não tinham. Então ela trabalhava na obra do Senhor, não com palavras, mas com obras. E aí nós temos que pensar, como é que estão as nossas obras? A pastora obras não salva. Claro que não. Ninguém é salvo por fazer boas obras. Obras não salvam ninguém. A pessoa pode ser a melhor pessoa, tirar a roupa do corpo e dar para o outro. Isso não vai garantir salvação para ela. Quem salva é Jesus. Mas o salvo, vou repetir, o que eu falo sempre quando eu prego sobre isso. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós, como salvos, temos que praticar boas obras. Amém? Entendido isso? Então, essa moça aqui, ela tinha boas obras. Ela não pregava, Ela não falava, eu não estou dizendo que ela era muda, estou dizendo que ela não tinha um ministério de pregação. Ela ficava quietinha na igreja. Mas, quando ela ia para casa, ela trabalhava em prol dos necessitados. E às vezes, irmãos, quantas são as vezes que nós podemos ajudar alguém e não o fazemos? Então ela era cheia de boas obras. E há muitos cristãos que são cheios de fala. Falam muito, mas
são vazios de boas obras. Então, uma palavra não tem o peso de uma boa obra. Não adianta a pessoa falar bonito, falar que faz isso, faz aquilo, e não ter boas obras. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Ficou entendido isso? Então, eu devo pregar? Claro que sim. Eu devo falar de Jesus? Claro que sim. Mas isso que eu falar tem que ser acompanhado por boas obras. Eu não posso falar de Jesus e viver enganando os outros. Eu não posso falar de Jesus e não pagar minhas contas. Eu não posso falar de Jesus e viver mentindo. Eu não posso falar de Jesus e roubar. Eu não posso falar de Jesus e ficar incomodando todo mundo. Então, é melhor se calar e ter boas obras do que falar e não ter uma obra. Porque Jesus disse que a árvore é conhecida pelo fruto. O fruto são as obras. Então essa moça aqui tinha boas obras. E ela morreu. Ficou doente, morreu. E quando ela morreu, então, aquelas pessoas, as viúvas e todos que eram ajudados por ela, ela fazia roupas e dava para os outros. Aqui diz túnicas, roupa. E dava para os necessitados. Então, quando ela morreu, essas pessoas choraram muito. Não porque não iam mais ter as roupas que ela dava, mas pelo fato de que a amavam, porque ela era boa e ajudava eles. Entendido isso? Amém? Então, ela morreu. E aí, esse povo entrou em desespero, começou a chorar. E ficaram sabendo que Pedro estava numa cidade chamada Lida. Essa cidade chamada Lida era 3 dias de viagem a pé. Então, mandaram lá, diz ali, no 38, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Então, eles souberam que Pedro estava ali. Dorcas já tinha morrido. Então era muito tarde para chamar um médico. O médico não ia poder fazer mais nada, ela já tinha morrido. Mas eles agiram de fé e chamaram o homem de Deus. Então era muito tarde para chamar um médico, mas não era tarde para chamar alguém cheio do Espírito Santo. Amém? Então chamaram Pedro. E Pedro foi com eles, diz no 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. O que era esse cenáculo? O cenáculo era um lugar grande onde as pessoas faziam refeições e que ficava em cima das casas. Porque lá a região muito quente, Então, em cima das casas, as casas lá em Israel, naquela região ali toda, geralmente é como se fosse a nossa laje aqui, e ali as pessoas até dormiam, faziam refeições por causa do calor. Mas o cenáculo, então, era uma sala especial própria para refeições e em cima da casa. E aí colocaram, diz ali, no 37, ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Então Dorcas morreu, as mulheres prepararam o corpo dela, colocaram ela lá no cenáculo, um lugar grande, acima da casa, onde era usado para fazer refeições, colocaram ela lá e chamaram Pedro. Então, o médico não iria mais resolver. Medicina não resolve morte, Mas Jesus resolve. Amém? Tem um ditado que diz, só não tem jeito para a morte. Eu não concordo com esse recado. Ditado, eu disse recado. Eu não concordo com esse ditado. Porque Jesus matou a morte. Jesus deu jeito na morte. Jesus venceu a morte. Então tem jeito até para a morte.
E é claro que cada um tem sua hora, seu momento de sair dessa vida. Não estou dizendo que todos devem para a pessoa voltar à vida, não estou dizendo isso. Cada um tem o seu momento. Mas nesse caso aqui, eles ficaram muito tristes com a morte dela. E aí eu até pergunto, já perguntei aqui esses dias, quando eu morrer, quando você morrer, será que alguém vai chorar por nós? Ou vão usar aquela frase e vão dizer, já foi tarde? Como que está sendo a nossa vida, a minha vida, a tua vida? Nós temos dado um bom exemplo assim, para que quando a gente sair dessa vida, porque isso todo mundo vai passar, né? Ninguém quer, mas um dia todo mundo vai. A não ser aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Mas as pessoas choraram por Dorcas, porque as suas obras eram boas. Então, sentiram a falta dela. Será que alguém vai sentir a nossa falta? Como que estão as nossas obras? Isso a gente tem que pensar, né? E aí então chamaram Pedro, e Pedro veio. Então era tarde para o médico, mas não era tarde para Deus. E nunca é tarde para Deus, porque Jesus venceu a morte. Então chamaram Pedro, que era um homem cheio do Espírito Santo. E quando Pedro chegou, então, né, diz ali no versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Aí no versículo 40 diz, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Olha só, aqui eu tenho que dar uma explicação a respeito de ressurreição. Ressurreição é viver para nunca mais morrer. O único que até agora ressuscitou foi Jesus. Mas, na tradução do latim, colocaram ressurreição. Não que a Bíblia esteja errada, nada disso. É para o fácil entendimento das pessoas. Mas a ressurreição verdadeira é aquela que não morre nunca mais. Então, quando Deus devolveu a vida, e não foi só para Dorcas, mas teve vários outros casos, tanto no Velho Testamento, né? A gente deve chamar de volta à vida. Deus devolveu a vida. Porque ressurreição é só quem nunca mais vai morrer. Então, Jesus ressuscitou, nunca mais vai morrer. Os salvos vão ressuscitar no momento do arrebatamento, para nunca mais morrer. Isso é ressurreição, o sentido da palavra. Mas é claro que é colocado aqui para o fácil entendimento de quem lê a Bíblia. Mas aqui então, Deus devolveu a vida para Dorcas. Um dia ela morreu de novo, porque ainda não foi a ressurreição para glorificação. Então teve um dia que a Bíblia não nos conta depois, porque nos falou só a história dela aqui. Aqui ela voltou a morrer. Então isso, né, não é a ressurreição para a vida eterna ainda. Deus apenas devolveu a vida. Entendido isso, irmãos? Amém? Então Pedro, olha o detalhe do que ele fez aqui. Tendo feito sair a todos. Quando Jesus também devolveu a vida para a filha de Jairo, Jesus também tirou todos da sala, os que estavam ao redor, né, os familiares, os vizinhos, aquelas pessoas que estavam lá, e ficou apenas Pedro, Tiago e João com ele. E por que Jesus fez isso? Pedro fez o que Jesus fez também. Então Pedro tinha aprendido com Jesus, ele tirou todos da sala. Ficou só ele e a menina, e daí ele foi orar. A mocinha aqui, né, a Dorcas. Porque Jesus já tinha feito isso quando devolveu a vida para a filha de Jairo.
Jesus tirou todos, para quê? Para que o choro não atrapalhasse o agir de Deus. Quantas são as vezes, irmãos, que nós passamos por problemas e choramos e choramos e choramos, e nesse choro nós atrapalhamos a nossa própria fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando você vai orar com fé, você tem que já crer que aquilo Deus está concedendo para você. E o choro, muitas vezes, porque ataca, né, nossas emoções, nossos sentimentos, atrapalham a nossa fé. Então, Pedro fez o mesmo que Jesus tinha feito, tirou todos da sala. E também porque poderia ter alguém ali que duvidasse do que ele ia orar. Então, quando Jesus tirou todos da sala para ressuscitar, usando a palavra aqui, né, mas devolver a vida para a filha de Jairo, ele fez isso para que ninguém estivesse ali com falta de fé e atrapalhasse o agir de Deus. E Pedro fez a mesma coisa aqui. Tirou todos da sala porque o povo estava chorando, desesperado por causa da morte dela. E isso poderia atrapalhar a fé e poderia atrapalhar a resposta de Deus dessa oração. Então ele tirou todos da sala, se colocou de joelhos e daí orou. E ele falou: Tabita, levanta-te. Na língua original diz Tabita, come. Que foi o que Jesus falou também para a menina. Tem uma letrinha aqui que diferenciou a palavra de Pedro da palavra que Jesus já tinha dito para a menina. Jesus falou, Talita cumi. E Pedro falou, Tabita cumi. Ou Tabita, levanta-te. E Talita cumi, que Jesus falou era, levanta-te. Menina, levanta-te. A mesma coisa. Então Pedro tinha aprendido com Jesus, fez o mesmo. Olha a necessidade de nós repetirmos aquilo que Jesus fez, que nós já aprendemos, que Jesus fez, que Jesus agiu daquela maneira, eu também posso agir. Entendido isso, irmãos? Então, se Jesus fez, e ele disse que nós faríamos até obras maiores do que as que ele fez, nós temos que crer. E Pedro fez isso, e agiu através da fé. Então, aquele povo, né, que foi chamar Pedro, eles sabiam, eles criam que Deus podia devolver a vida para Dorcas. Mas eles não tinham a coragem suficiente, a fé suficiente para fazer aquele tipo de oração. Então, eles tiveram fé apenas para chamar Pedro. Pedro veio e agiu com fé, orou e Deus devolveu a vida para a menina. Vê a diferença de agir com fé e de apenas crer. Eu creio que Deus pode fazer isso. Tá, mas você só crê que Deus pode fazer isso. Agora, você tem fé a ponto de dizer, já vou agradecer porque tenho certeza que Deus já fez? Mesmo não tendo visto ainda? Porque a fé é isso, né? A gente ainda não está vendo a resposta de Deus, mas já está crendo que Deus fez. Então Pedro fez isso. E Pedro então, né, falou para uma pessoa que estava morta. Ou seja, ele falou aos ouvidos mortos de Dorcas. Quem é que estava aqui no culto do domingo? Lembram que eu falei a respeito do formato da nossa orelha? Que tem o formato de um útero. É como se fosse o formato assim, aquela posição fetal, que o bebezinho fica assim, encolhidinho, dá bem certinho assim. Ó. A orelha produz, a palavra produz vida. Então o que você ouve aqui através da tua orelha e do teu ouvido, vai te produzir vida e fé, porque Jesus disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, ou vai te produzir descrença e morte. Então, por isso a importância de nós sabermos o que escutamos, escolher o que escutamos.
não escutar qualquer coisa, não escutar a voz do diabo. Que o diabo fica azucrinando assim, ó, né? Os demônios ficam ali perturbando a pessoa, falando bobagem. Quando a pessoa dá ouvido para a voz do inimigo, vai ter um resultado no seu corpo e na sua alma. Mas por isso então, ó, escutar aquilo que me convém, aquilo que me dá vida, aquilo que é da palavra do Senhor. Então Pedro falou para um corpo, para uma orelha ali que estava morta, mas que pela fé que ele usou na sua oração, Deus agiu trazendo novamente a vida para aquela moça. Então, onde é que ela estava? Imagine só, ela era uma salva. Ela estava no paraíso, nas maravilhas, nas delícias lá do paraíso do Senhor. Mas Deus devolveu de novo a vida dela. E não foi por ela. Ó, aqui é uma coisa importante que a gente entenda nesse texto. Não foi por piedade de Dorcas que Deus devolveu a vida para ela. Foi piedade pelas pessoas que estavam chorando. Porque ela estava bem, ela era uma salva, ela estava no paraíso, ela estava no melhor lugar que existe. Então não foi por ela, mas foi por aqueles que estavam chorando. Deus usou de misericórdia por aquelas viúvas que estavam tristes, por causa que a Dorcas tinha morrido, e devolveu a vida dela. Agora, a Bíblia não nos fala isso, mas nós podemos imaginar, né? É claro que aqui diz assim, ó, no versículo 41, ele dando-lhe a mão, Pedro, né, pegando a mão de Dorcas, levantou-a e chamando os santos, ou seja, os salvos. Quando a Bíblia diz santos, é salvos, irmãos. Não é que é os santos lá da igreja, não é nada disso, salvos. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. O que isso significa? Que ela voltou a fazer as coisas que ela fazia antes. Ela voltou a trabalhar de novo para aquelas pessoas, para fazer o bem. Mas, isso a Bíblia não nos fala, mas nós podemos fazer assim uma conjectura, podemos imaginar. Será que Dorcas depois não pensou, mas eu estava tão bem? Por que me chamaram de novo? Tivesse deixado eu na glória com Jesus, né? Isso aqui eu estou falando a minha opinião, não está na Bíblia, tá, irmãos? Diz que fala na Bíblia que ela voltou a fazer de novo as coisas que ela fazia antes. Mas veja só, eu penso assim, se fosse eu, já estou lá no paraíso, mas eu não queria sair de lá de jeito nenhum, né? Mas os propósitos de Deus se cumprem. Então Deus devolveu a vida para ela e graças a Deus foi um milagre. Mas eu penso assim, depois de já estar lá no paraíso, voltar para esse mundo, né? Só uma brincadeirinha aqui, um pensamento, porque esse mundo está terrível, né, irmãos? E o que nós queremos é ir para casa, amém? Quem é que quer? Amém, eu quero ir para casa com o Senhor. Então, mas ela voltou, né? E ela dava esmolas, então por isso, provavelmente, né, posso dizer assim, tocou o coração de Deus. Porque Deus se agrada de quem faz as boas obras. E diz que ela dava esmolas. E hoje tem muita gente que é contra essa prática de dar esmolas, irmãos. A Bíblia defende essa ideia de dar esmolas. Quer ver? Vamos ler? Coloca aí, Gui, Provérbios 19, 17. (19, 17). O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Isso aqui é dar esmola, é ajudar o pobre, é ajudar o necessitado. A pessoa pode até nem ser pobre, pastora, mas a pessoa é mais rica do que eu. Tá, mas está necessitado? Então ajude. Né? Não significa só para os pobres, mas aquela pessoa que não tem, né, que está lá na rua, sentado lá na calçada. Jesus disse que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Mas hoje em dia tem um pensamento por aí que diz que não posso dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar.
Como é que a pessoa vai pescar se não está nem com força na barriga, está com fome para ir lá pegar o peixe? Então Jesus, a palavra do Senhor nos apoia que nós devemos dar esmolas. Mateus 6, 3 e 4. Irmãos, eu acho que eu falei uma coisa errada para vocês. Eu às vezes, por isso que eu digo, pense comigo. Eu falei 3 dias ou 3 horas de caminhada de Lida a Jope? Hã? Dias? Então eu errei, me perdoe, era 3 horas. 3 horas, que bom que eu vi aqui o meu erro. Coloca... Gui, deixa eu ver se é do 3 mesmo. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Tem gente que ajuda, mas ajuda para se aparecer. Porque eu fiz isso, porque eu dei aquilo, porque o próximo estava morrendo, eu fui lá e ajudei. Tá, ajudou? Amém. Fez o teu dever de cristão. Agora não sai alardando por aí, contando. Por quê? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é Deus que vai recompensar, quando você ajudar alguém. Mas a Bíblia apoia a esmola, porque Deus está dizendo, faça a tua esmola, mas não saia contando para os outros. Quando a pessoa faz e sai contando, perde a recompensa. Por quê? Porque Deus não gosta de soberbos, nariz empinado, e que querem ser o centro das atenções. Então nós temos que ajudar. E ela fazia isso, ela dava esmolas, né? Então, Deus devolveu a vida para que ela pudesse continuar fazendo o bem para os outros. E daí então eu volto a perguntar, será que as nossas obras tocam o coração de Deus? Ou será que nós estamos apenas falando e não agindo? Daí não resolve. Então veja só, a Dorcas, ela usava a sua agulha, né? Ela era uma costureira, ela usava agulha. E naquele tempo não tinha máquina de costura chique que nem tem hoje. Era na mão mesmo, né? A agulhinha ali, bonitinha. E ela fazia isso. Então nós podemos entender assim, que a agulha de Dorcas, ou seja, o trabalho dela, tinha o mesmo valor que a funda de Davi, que foi usado para matar o gigante Golias. A agulha de Dorcas tinha o mesmo valor e o mesmo significado diante de Deus que o cajado de Moisés. Então Deus age naquilo que nós temos nas nossas mãos. O que você tem nas mãos para poder ajudar os outros? O que eu tenho nas minhas mãos para poder ajudar os outros? Como assim, pastora? O que você sabe fazer de melhor na tua vida? Ou o teu trabalho? Qual é o teu trabalho? Vou usar o irmão Agenor aqui como exemplo, irmão Agenor. O senhor tem barbearia. Vai ficar uma ideia ali para ele vai ficar pensando nisso. O senhor agindo com as suas mãos, o senhor glorifica a Deus e ajuda o próximo. Eu acredito que o senhor faz. Tá? E eu dando o exemplo do irmão, eu estou dando o exemplo de vários outros aqui que também têm, né? Um comércio, um trabalho diferente.
Quantas vezes o Senhor já olhou para uma pessoa e disse assim, cortou o cabelo da pessoa bonitinho e disse assim, não vou te cobrar nada, pode ir na paz. Isso é agir com aquilo que Deus nos deu na mão. Por exemplo, um outro exemplo bem fácil. Você, dona de casa, pastor, eu não tenho comércio, eu não tenho nada. Você faz pão na tua casa? Você sabe fazer um pão bem gostoso? Faça um pão e vá dar para um pobre que está lá na rua, necessitado, passando fome. Isso é só um exemplo. Irmãos, por quê? Porque o que nós temos na nossa mão, nós temos que fazer primeiro para a glória de Deus e segundo para ajudar o nosso próximo. Era o que Dorcas fazia. E o que aconteceu? Ela estava num lugar maravilhoso, provavelmente ela nem queria ter voltado. Mas Deus devolveu a vida para ela poder voltar a fazer coisa boa para os outros. E nós, irmãos? Ah, pastora, mas eu não sei nada, eu não tenho nada. Olha só, a funda que Davi usou para matar o gigante é muito pregado. Você ouve mensagens assim, várias. Eu mesmo já fiz várias pregações aqui sobre quando Davi matou Golias, ou o cajado de Moisés, né? Tem também esse aqui eu quero que o Gui coloque lá o versículo para nós lermos. Esse aqui não é muito famoso, mas tem o mesmo valor da agulha de Dorcas. Juízes 3:31. Esse aqui ninguém fala nas pregações. Juízes 3:31. Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Esse Sangar aqui usou o que ele tinha na mão para defender o povo de Deus. Naquele tempo, nas guerras contra os filisteus, né? Então, o que ele tinha? Era uma aguilhada de bois. O que é uma aguilhada de bois? É uma vara comprida com ferrão na ponta, que é usada para conduzir e provocar o boi ali para o boi andar. Então, esse homem chamado Sangar, ele foi o terceiro juiz de Israel. Ele usou essa aguilhada de bois para livrar o povo de Israel dos filisteus, que eram inimigos de Israel. A mesma coisa. Não é falado nem como a agulha de Dorcas. O mais falado é o cajado de Moisés e a funda de Davi. Mas tem tanta história na Bíblia que nos mostra que as pessoas usaram o que tinham, que nós temos que usar o que temos. Pastor, eu não sei costurar. Você não é obrigado a aprender a costurar para dar para alguém. Pastor, eu não sei fazer pão, mas o que você sabe fazer? O que você sabe fazer? De repente você sabe fazer, sei lá. Me fugiu o exemplo agora aqui. Mas qualquer coisa que você sabe fazer no teu trabalho. Que nem eu dei o exemplo lá que o irmão pode fazer, a irmã Saulita pode fazer, as irmãs aí que têm comércio, né? E eu sei que eles fazem, eu dei o exemplo porque eu sei que eles fazem. Então você usar o teu trabalho não só para o teu benefício, mas para fazer a obra de Deus, para o reino de Deus avançar. Você pode dizer assim, eu não sei fazer nada, tá? Mas você está falando, então você sabe falar. Pelo menos uma palavra você dê para alguém que esteja necessitado, né? Amém? Então Dorcas, a agulha que ela usava para costurar e fazer as roupas, tem o mesmo valor que o cajado de Moisés, que todo mundo prega. Mas ninguém lembra de falar da agulha dela, ou do aguilhão que Sangar usou para matar os inimigos de Israel. E daí tem um versículo que nos fala o seguinte. Eclesiastes 9, do 10 ao 11.
Eclesiastes. Isso. 9, 10 e 11. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no Seol, ou sepultura, Seol aqui é sepultura, no hebraico, né? Para onde mais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Estão vendo como Deus nos orienta? O 11 também. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. O que significa isso? Alguma coisa você faz na tua vida. E com esse alguma coisa, seja no teu particular lá na tua casa, que você saiba fazer por um hobby, por alguma coisa, ou no teu trabalho, você pode ajudar o próximo. Ficou entendido isso, meus amados? Então, o que você tem? E aí, veja só, nós falamos de Moisés, e eu quero ler aqui também Êxodo 4:2. Então, a Bíblia nos diz, enquanto estão vivos, façam, porque depois que morrer, já era, daí não faz mais nada. Deus perguntando para Moisés aqui, ó. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Quando Deus falou com Moisés, então, Moisés tinha uma vara, ou o cajado dele, né? Nós falamos do cajado, então quero explicar melhor. Deus perguntou para ele, o que você tem na mão, Moisés? Uma vara, Senhor, ou um cajado. E o Senhor disse, lança-o no chão. Ele a lançou no chão e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Aquilo que você tem na tua mão vai se transformar em bênção para alguém. Ah, pastora, mas aí foi uma cobra. Mas foi uma cobra porque Deus queria mostrar lá na frente no Egito, através daquela serpente do cajado de Moisés, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode fazer todas as coisas. Mas Deus pergunta para você e para mim, o que você tem na tua mão? Ou seja, qual é o teu trabalho? O que você faz lá na tua casa? O que você pode fazer para ajudar um próximo? Então Deus diz, o que você tem na tua mão? Deus fala para nós. Então eu pergunto para você, o que você tem na tua mão? E Deus disse, faça enquanto está vivo. Porque para a sepultura, que é para onde você vai, lá não se faz mais nada. Traduzindo aqui nas nossas palavras. Ficou entendido isso, meus amados? O que você tem na tua mão que você pode ajudar o teu próximo? Então, o teu trabalho não deve ser só para teu interesse próprio. Ou para o progresso de Deus, tem que ser e para ajudar o próximo. Então, seja o que for a tua atividade do dia a dia, vou glorificar a Deus com o que eu faço. Então, eu vou ajudar meu próximo. Porque nós já lemos lá, o que ajuda o pobre, o necessitado, o que ajuda o próximo, empresta a Deus. E Deus não fica devendo para ninguém. Então, aquilo que você ajudou alguém, Deus vai te retribuir. Amém? Amém, meus amados? Então, veja o que você tem na mão, O que você faz bem feito? Deus nunca vai deixar faltar para você, se você ajudar o próximo. E um detalhe, aqui tem uma promessa para quem ajuda o próximo. Olha só, 1 João 2,17, nós já estaremos encerrando. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, o quê? Permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Ou seja, mesmo que você morra, mas que a tua lembrança permaneça para sempre naqueles que ficarem e que sintam saudade de você e que vão dizer,
era um servo de Deus, era uma serva de Deus, ajudava os outros, fazia o bem, tinha boas obras, é um salvo do Senhor. Então está ali, ó. O mundo passa, tudo isso aqui vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mesmo que nós venhamos a morrer, a nossa memória nunca vai morrer daí. As pessoas vão lembrar do que fazemos. Então, como tem sido o teu dia a dia? O que você tem feito para o teu próximo? Ah, pastora, eu sou pobre demais, eu não tenho nada para dividir. Não, ninguém é tão pobre que não possa repartir um pouquinho com alguém. Sempre, sempre. E se reparte, Deus vai aumentar aquilo que a pessoa tem. Amém? Então, olha só, Dorcas, um exemplo de boas obras, um exemplo de trabalho para a glória de Deus e para ajudar o próximo. A agulha dela fazia isso. E nós vamos fazer o quê? Qual é a agulha que você tem na mão? Você sabe, e você sabe o que você pode fazer, né? Você foi abençoado com essa palavra?